Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui na nossa quarta aula, foram 3 semanas falando de por que o mundo está como está. Então nós passamos por alguns temas, a criação do mundo, falamos da revelação de Deus, falamos do propósito de Deus, por que que o homem tem dificuldade em temer ao Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco do papel da igreja frente a tudo isso. E qual é o fim esperado para tudo isso? Então, são as duas perguntas chaves aí da aula de hoje. E a gente vai recapitular um pouquinho dessa história. Priscila, por que que o homem tem dificuldade em temer ao Senhor? Só para a gente relembrar um pouquinho. Então, como a gente estava falando, a falta do temor está muito ligado com o excesso do ensinamento do amor. Porque Deus ama demais, porque tem misericórdia demais, a gente às vezes esquece que Ele também é um Deus de justiça e um dia vai nos julgar por tudo que nós fazemos, pelas nossas ações. Então nós precisamos lembrar sempre disso, Deus é amor, mas Deus é justo. E em cima dessa justiça precisamos aprender sobre o temor. E o temor nada mais é do que reverenciar essa soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? E isso me faz lembrar uma fala que a Aline trouxe, Romanos capítulo 1, versículo 7, que diz assim: vocês, de igual modo, são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Lembra dessa aula, Aline, que você falou da questão do pertencimento? Sim. Antes de mais nada, eu queria agradecer porque a gente fez um pedido na semana passada, pastor e Priscila, né? E nós fomos atendidos. Hoje tem menina aqui para nos ajudar. E, gente, olha as cadeiras. Pessoal aí da produção, por favor. As cadeiras hoje são neutras. O que significa dizer que a gente pode vir de roupa estampada, né? E aí não vai nos desfavorecer. Mas isso não vai fazer com que o pessoal que assiste esqueça da cadeira falante. Isso aí marcou a história da nossa escola bíblica digital. Vai ficar aí para a posteridade, né, gente? Mas vamos voltar aqui para o assunto, né? Vamos voltar ao pertencimento. Vou voltar ao pertencimento. Na verdade, nós fomos criados, como a gente já falou, né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tomou todo o cuidado, tudo que ele fez, né? Se a gente pegar o primeiro capítulo de Gênesis, Deus falou e tudo aconteceu. Quando chegou no momento da criação do homem, Deus parou tudo e tomou o cuidado de nos fazer, né, de uma forma muito especial. E nos identificar, né? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos esse registro de pertencimento ao Senhor. À medida que a gente vai se distanciando do Senhor, à medida que a gente vai esquecendo dessa identidade, né? A gente vai deixando de estar alinhado à vontade do Senhor, a gente vai deixando de entender quais são os planos de Deus para a nossa vida, a gente vai deixando de entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e a gente vai se distanciando de Deus porque a gente se acha autossuficiente. E, na verdade, a gente precisa sempre estar muito próximo do Senhor para entender e se identificar com esses planos e com essa vontade do Senhor, porque temos essa identidade do Senhor impressa em nós. E isso é interessante, assim, se a gente pegar essa lição que nós trouxemos em abril e para hoje, né, com o objetivo que a gente tem de falar hoje, existem pessoas nos assistindo que são cristãos, são evangélicos, são católicos, conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, mas existem pessoas que não conhecem a palavra, né? E aí eu acho que a gente já pode partir para dizer o seguinte: qual é o papel da igreja, ou qual é o papel dos cristãos diante de toda essa situação, né? Como é que a gente pode ajudar? Qual é a missão da igreja diante disso, Priscila? Então, pastor, 1 Timóteo 1,15, Paulo vem dizendo assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Eu acho que tem duas coisas aí que a gente precisa deixar bem claro para aqueles que estão nos ouvindo, mas também para nós. A palavra é real. Tudo que está escrito aqui é verdade. Aquilo que ainda não se cumpriu, que é promessa, um dia vai acontecer. É nisso que nós acreditamos. A Bíblia ela pode ser, sim, um conto em questão de fantasia, quando a gente para e tenta, na nossa mente, criar, né, formar todas essas histórias. Mas a Bíblia também, ela é verdade, a verdade. E a gente precisa ter isso muito claro dentro de nós. Outra coisa que a gente precisa ter muito claro é que, mesmo conhecendo a Bíblia, somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós todo dia precisamos nos arrepender. O papel da igreja, pregar o arrependimento. Pregar Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio, morreu, ressuscitou para cuidar de nós. Quando Paulo diz isso, ele já conhecia muito e tinha muitas experiências, muitas histórias vividas com Jesus Cristo. Mas Paulo nunca se esqueceu de quem ele foi. Assim como eu e você, nós nos esquecemos daquilo que fomos um dia sem Jesus em nossas vidas. E às vezes a gente quer virar essa página, né, como se tivéssemos nascido ontem e daqui bola para frente. Precisamos nos lembrar todos os dias, a Bíblia é verdadeira, precisamos pregar essa verdade, essa palavra e fazer com que ela seja conhecida a todas as pessoas. Ela é para mim, ela é para nós, mas ela é para você também que está nos ouvindo. Tudo que está escrito aqui é para todos nós, faz sentido na vida de todos nós, né? E é interessante quando a gente fala desse papel da igreja, porque quem é a igreja, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo hoje se pergunte assim, então a igreja, aí olha para a placa, né, e vê a Igreja Batista Monte Tabor, ou a Igreja Assembleia de Deus, ou a Presbiteriana, né? Todas as denominações que existem e olham para esses templos e falam, então aquela igreja lá tem que transmitir, aquela igreja tem que fazer. Mas eu queria trazer uma reflexão assim, a igreja, cada um que conhece a verdade, que conhece a palavra, que segue a Cristo e por isso é chamado de cristão, independente da placa, do nome, da denominação, nós temos a missão de pregar o Evangelho. E outro mito que se cria é que a pregação é só para aquelas pessoas que pregam no púlpito, né? Então, o pastor ou aquelas pessoas que têm mais facilidade para pregar. E não, a gente prega o Evangelho com o nosso testemunho. A gente prega o Evangelho quando a gente demonstra o amor de Deus pelas pessoas, quando nós ajudamos, quando nós temos uma palavra, um abraço para dar às pessoas. O que você acha dessa parte, Aline? Na verdade, o que a gente precisa entender, primeiro, né, é que igreja não é uma instituição, né, estabelecida com 4 paredes, né? E quando a gente está falando dessa igreja, a gente está falando de uma igreja segundo a palavra, né? Porque a igreja é uma instituição, é uma entidade, né? Que possui um registro, que possui um estatuto, mas a gente está indo além dessa igreja terrena, estabelecida, jurídica. O que a gente está falando aqui é de uma igreja a qual cada um de nós precisa exalar, né? E aí, como é que você exala essa igreja, né? Você exala essa igreja através justamente disso, através do testemunho que você dá, porque assim, a gente vive de acordo com os princípios estabelecidos na palavra. Então, a gente ouve muito aí fora, né? Não adianta a gente falar, mas não agir de acordo com aquilo que a gente prega. Então, é fundamental que aquelas pessoas que conhecem a palavra, que sabem, que conhecem a verdade, elas exalem essa verdade. E não só dentro da igreja, a gente falou disso em outras aulas, em aulas anteriores, né? É muito fácil a gente dar testemunho aqui dentro de 4 paredes. Mas o desafio é quando a gente sai daqui, dessas 4 paredes, né? E a gente precisa se relacionar com as pessoas lá fora,
né? Com as pessoas da nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho. Então, esse é o nosso desafio, demonstrar essa igreja lá fora. E lembrando um pouco aqui do que a Priscila falou ainda há pouco, quando ela falou assim, e mesmo nós que conhecemos a verdade, somos pecadores, né? Eu escuto muito às vezes as pessoas de uma forma geral, julgarem a igreja, os cristãos, e falando assim, mas lá estão os perfeitos, eles se sentem os donos da moral. E eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade para dizer que a igreja não é um grupo reunido de santos, mas um grupo reunido de pecadores, de pessoas que erram, de pessoas que cometem falhas, buscando a santidade e buscando fazer a vontade de Deus. Como é que a gente pode explorar um pouco mais isso, Priscila? Jesus fala isso, né? Que os sãos não precisam de médico, né? Quem precisa somos nós, os doentes. E foi o que a gente falou, se eu não me engano, na segunda aula. Todos os dias nós precisamos nos avaliar e nos consertar. Nós continuamos sendo humanos. A nossa humanidade ainda está em nós, faz parte de nós. E por essa humanidade, nós temos todos os dias uma briga entre o Espírito Santo e nós. E aí quem vai vencer é aquele que nós, eu, Priscila, Aline, Virgílio, enfim, você vai permitir que haja através de você. Nós não somos santos, não somos perfeitos, mas cremos fielmente no que a Bíblia diz, que sem santificação ninguém vai ver a Deus. E se não vai ver a Deus sem santificação, todo dia sim buscamos um degrau de cada vez, subindo até chegar à perfeição que o Senhor espera de nós e nos ensinou através da palavra que podemos chegar, né? E na verdade, eu acho que é muito desafiador, né, a vida de acordo, viver uma vida de acordo com a palavra, né? Muitas vezes, nós cristãos cometemos o erro de querer agir com o outro de acordo com a justiça de Deus. Nós falamos isso também em outras aulas, né, em outros episódios. Mas o importante é que Jesus deixou para a gente muito claro a orientação de que a gente deve amar o próximo. E aí, o amor ao próximo é muito desafiador. É muito desafiador. Porque a gente quer ser amado por Deus. Mas aí, quando a gente precisa amar ao outro, porque amar aquelas pessoas que nos amam é muito fácil, mas o desafio inclusive, esse desafio Jesus deixou para a gente, é amar ao inimigo, inclusive, né? Então, é muito desafiador isso. A gente quer a gente quer olhar para o outro com justiça. E aí a gente acaba exigindo muitas vezes do outro até uma perfeição. E quando o outro erra, nós somos os primeiros a apontar. E eu acho que esse é o desafio, né, para a igreja nesse tempo. É olhar para o outro, para o erro do outro, para o pecado do outro, com amor, né? Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, né? Por isso Ele nos amou. Então, eu acho que esse também é o desafio da igreja de hoje, né? É exalar esse amor, é exercitar esse amor que Jesus nos chamou a ter. E muitas vezes a gente olha para o outro querendo a justiça de Deus, mas aí, quando a gente olha para o Senhor, a gente quer que o Senhor haja conosco com misericórdia. A gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, e a gente se derrama diante do Senhor quando a gente erra, quando a gente peca, mas quando o outro erra conosco, a gente quer que a justiça de Deus prevaleça, e muitas vezes a gente quer até se vingar, né? Porque a gente se acha numa posição, né? Porque eu sou conhecedor da palavra, porque eu tenho domínio da palavra. Às vezes eu me coloco numa posição acima do outro, como se eu pudesse, como se eu tivesse essa autoridade, quando eu não tenho. Na verdade, eu preciso olhar para o outro sempre com amor e com misericórdia. Eu acho que a gente já aproveita para falar com as pessoas, ainda tem uma pergunta aqui, mas como está a sua vida? Você que é cristão, que está nos assistindo hoje, você tem cumprido o ID do Senhor Jesus? Você tem falado de Deus e do amor de Deus para as pessoas que te cercam?
No momento então desse, como nós vivemos, de tanta tristeza, tanta dor, tanta falta de esperança, nós que sabemos que há uma esperança, que há vida, que há transformação, que há toda uma história de esperança que Jesus e a palavra nos ensinou, você acredita, você tem passado a tua fé e a tua crença para outras pessoas? A escola bíblica, a gente compartilha aqui ensinamentos, mas a gente sempre te desafia, você que está nos assistindo, que você pense em como você está, em como você aplica isso que está sendo falado aqui. Então, igreja que está nos assistindo, qual é o papel que você tem cumprido? Você tem dedicado tempo, seu amor às outras pessoas, porque é um mandamento, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, e um deles ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, como nós estamos demonstrando esse amor ao nosso próximo? Reflita sobre isso. Eu quero voltar aqui uma pergunta para a irmã Aline. Existe um fim para essa história, Aline? A gente estava brincando aqui, né, antes de começar o programa, né, dizendo que aceite Jesus e vai para o céu, não aceite Jesus e vai para o inferno, né? Resumindo, é isso. Mas assim, existe um fim para essa história? Sim e não. Sim e não. Na verdade, até anotei algumas coisas aqui, Jesus ele nos prometeu uma vida completa e abundante nessa terra. Né? João 10, no versículo 10, você pode consultar aí a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia, ler. A gente sempre desafia as pessoas que estão em casa a fazerem isso. Né? Se você não tem uma Bíblia física hoje, é tão fácil baixar uma Bíblia no celular. Então, se você tem essa possibilidade, se você não tem uma Bíblia física, baixa aí no seu celular. A gente fala de bastante textos bíblicos aqui, consulte o que a gente fala, porque isso é importante, né? Ter esse conhecimento da palavra. A gente sabe que a gente alcança muitas pessoas, e a gente alcança a pessoas que nunca ouviram a palavra. Então, se você, né, tem a curiosidade, se você tem vontade, baixa a Bíblia lá no seu celular e vá consultar esses textos que a gente está sempre falando aqui. E aí, o que Jesus prometeu, voltando, né, Jesus prometeu uma vida para a gente, uma vida abundante, uma vida plena, aqui nessa terra. Mas o que Jesus não prometeu é que essa vida não seria sem dificuldade. Essa vida não seria sem dificuldade, sem problema, mas ele prometeu, quando ele foi para o céu, ele prometeu que deixaria, né, o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, né, ele estaria conosco todos os dias, porque é a presença de Jesus na nossa vida. Né? E aí, a gente pode passar por dificuldade, a gente pode passar por problemas, mas a gente tem a presença desse Consolador. E aí, quando a nossa vida chegar lá no fim, que a gente não sabe qual é, né, o fim, né, da nossa vida aqui na Terra, esse gozo, esse prazer, ele vai ser infinito. Muito maior do que aquele que a gente já vive aqui. Não que você não tenha problemas, não que você não tenha dificuldade, mas se você tem esse Consolador, se você abrir o seu coração para Jesus, você vai ver, né, que você vai passar por todas as suas dificuldades, por todos os seus problemas, e você vai vencer de alguma forma. Então, na verdade, tem fim. Já temos a presença de Jesus agora. E depois do fim da vida física, nós gozaremos de uma plenitude dessa presença, né? E quando ele voltar a buscar a sua igreja, estaremos todos no céu. Então, assim, vai ser a vida física, ela vai passar, mas o gozo com Cristo, a tendência é só melhorar. A tendência é só, né, cada vez mais aumentar. E é isso que a gente espera. E aí, você que está aí em casa, às vezes você fica olhando assim, como é que esses crentes não têm medo de morrer? A gente não tem medo da morte, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Na verdade, a morte é a passagem para uma outra etapa da nossa vida. E aí,
né, para a gente poder encerrar aqui, que a gente já está com o tempo esgotado. E para aqueles que não aceitaram a Jesus? Você pode viver uma vida aqui, né, de ostentação, você pode viver uma vida de, eu posso comprar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu faço as escolhas que eu quiser. Mas um dia você vai prestar conta disso. E se você não aceitou a Jesus, né, quando chegar a sua morte física, né, você vai se deparar com uma morte que é uma morte espiritual, que é o inferno. E isso é fato, né? Então, existe um fim? Sim e não, né? Eu acho que com isso a gente encerra essa etapa, e o pastor Virgílio vai fazer as considerações finais, a gente encerra e a gente espera o pessoal, né, para as próximas semanas. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais uma aula. Quero que você esteja conosco, venha a próxima segunda-feira, continua. Essa é a finalização da série de abril. E o que nós vamos falar em maio? Em maio nós vamos falar sobre ansiedade e medo. Como as pessoas podem lidar com a ansiedade e com medo. Como a palavra de Deus, como o Senhor nos ajuda diante dessas circunstâncias. Então nós queremos te convidar, vem com a gente, continua nessa jornada de aprendizagem, porque vocês estão aprendendo e nós também, porque quem fala e ensina tem que aprender primeiro para compartilhar o pouco que sabe. E nós sabemos que, acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, Ele está completando no seu coração cada palavra que nós não somos capazes de dar. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Tchau para vocês.